Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e nós estamos aqui reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Essa obra, esse romance foi trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós nos reunimos aqui uma vez por semana para lermos de uma forma mais detalhada, aproveitamos, fazemos pesquisas, porque Emmanuel nos traz muitos fatos históricos. Então, hoje retomamos, mais uma vez, o estudo, e para que tenhamos a ambiência adequada, né, que tenhamos a paz, a serenidade, a mente aberta ao estudo, vamos serenar o nosso coração com um livro, uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de nosso queridíssimo Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 10. Deixa eu confirmar aqui se é a 10 mesmo. Acho que é a 10. É a mensagem número 10. Lembrando que aquele que não puder estar conosco toda terça-feira à noite, quando o programa vem ao ar, pode buscar no nosso canal, não é? na lista de reprodução, na playlist, você vai encontrar todos os capítulos do programa, todas as edições, e de outros livros, outros programas do canal também. Então, vamos lá. A mensagem número 10, intitulada Vencer o Mal. E Emmanuel destaca as palavras de Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. E Paulo disse assim: Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Comumente, explica Emmanuel, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe, confrontando-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro dela, sim, da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita da ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Belíssima página de Emmanuel para nos levar a profundas reflexões. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez,
clamando por tua presença entre nós, para que o estudo de hoje seja iluminado do início ao fim com a tua luz. Que o anjo guardião de cada um de nós possa nos auxiliar, nos inspirar, para que compreendamos as lições que encontraremos nas linhas e entrelinhas do que leremos hoje. Sê conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos queridos, vamos começar o nosso estudo fazendo aquele breve retrocesso ao estudo anterior, né? E aqui nas minhas anotações, vejo que nós começamos o estudo anterior, vimos o avançar do surto de varíola e seus horrores. Aquele pavor que foi, né? Com os conhecimentos de Antero, os Villamil planejaram ir se refugiar em Versailles. Antero foi para Versailles, mas as dificuldades eram imensas e conseguiu algo para um lugar para que eles pudessem se abrigar, para eles ficarem, após 5 dias procurando. Estava tudo muito difícil mesmo, né? Então, após 5 dias de muito trabalho, ele encontrou um lugar. Porém, quando ele chegou a Paris, se deparou com a varíola, já dentro da casa da família. Quando ele foi, nada tinha acontecido ainda. O caso foi que a Fabiana, uma das servas, né, mostrava os sintomas da varíola. Então, eles saíram em busca de uma carruagem ou qualquer veículo, né, que pudesse transportá-los para Versalhes. Mas não tiveram sucesso. Tudo era muito difícil, né, por causa da peste. Então, resolveram ir a cavalo. Aí a gente ficou pensando, né, a Madalena grávida, né? Então, eles entregaram a serva às autoridades sanitárias, entregaram Fabiana, né? E Madalena ficou muito triste, ela não queria, né? Ela não queria que fosse entregue, mas levaram. E marcaram de vermelho a porta da casa, como eles faziam em todas as portas onde havia alguém doente. Então, aquilo sinalizava que naquela casa eles tinham que voltar para ver se outras mais pessoas não estariam doentes, né? Então, eles levaram Fabiana, né? E logo, então, alguns dias depois, Dom Inácio começa a apresentar os mesmos sintomas. E foi examinado por um padre chamado Bourget, que já havia tido varíola, então ele não se contagiava, né? Não tinha como pegar novamente. E ele era imune já à doença. A exemplo do sarampo, a catapora, a mesma coisa. Então, ele se comprometeu a visitá-los 2 vezes por semana, o que não podia ficar ali só na casa dos Villamil, né? Ele atendia muitas pessoas. Havia muitos necessitados na cidade. Dom Inácio, então, piorava e foi impossível viajarem para Versalhes. Logo mais, uma serva e um lacaio caíram doentes, e Madalena e Antero precisaram assumir os trabalhos domésticos. Os 2 funcionários foram removidos a mando de Antero. Dom Inácio foi escondido, né? Então, como eram servos, deixaram que levassem, né? Mas o Dom Inácio ficou escondido. Mandaram, então, uma carta para o tio Jacques, em Blois, e que pediam ajuda. O padre informou que Dom Inácio morreria em breve. Quando ele viu o estado de Dom Inácio, ele já percebeu, né, que ele morreria. E disse que Madalena estava em um estado difícil, melindroso, né, mas que a maternidade, né, a gravidez, concederia forças a ela. E Antero ficou em desespero e chorou muito. Os carregadores passavam por lá diariamente, e Antero os avisou que não havia mais varilosos naquela casa. Mas tinha, né? Daí morre Dom Inácio e Madalena permanecia escondida. Então, a Madalena, que também estava com sintomas, ficou escondida. E Antero, então, trancou a enferma em um quarto, né, para não ser achada pelos carregadores, e saiu para providenciar o sepultamento do tio, né, o Dom Inácio.
A carta de Antero chegou ao tio Jacques e Suzane, acompanhada por Pierre, um servo de confiança, se deslocou a Paris corajosamente, levando objetos que pudessem ser úteis. Chegando lá, conseguiu invadir a casa e, espantada, encontrou o tio Inácio morto. E entendeu que Antero não estava na casa porque deveria ter saído para providenciar uma sepultura para o tio. Então, saiu à rua para questionar os vizinhos, né? Sobre a situação, mas não encontrou ninguém, as casas todas fechadas. E Pierre correu até ela para avisar que haviam chegado 5 homens na casa e haviam arrombado a porta e estavam entrando na casa. E ao chegar, Suzana, então, 2 deles levando o cadáver de Dom Inácio, e os outros 3 tentavam erguer Madalena. E com a sua forma autoritária, o jeito dela falar, né? Ela questionou a eles o que eles estavam pensando, o que eles pensavam que estavam fazendo. Afinal, eles estavam removendo por ordem, né, de um funcionário real, mas estavam levando uma pessoa viva. Então, ela perguntou com uma voz bem autoritária se estavam enterrando as pessoas vivas. E os 2, então, ficaram assustados, né? E se entreolharam com medo. E nós paramos o estudo aí. Na pausa, então, nós fizemos a pausa no primeiro parágrafo da página 116, para quem tem essa edição do romance. Então, na página 116. Vemos que a varíola estava trazendo muitas questões mesmo, né? Então, vamos começar agora aqui como se desenvolve esse diálogo entre Suzana e os carregadores, né? A essa pergunta formulada, né, quando ela perguntou, estão então enterrando pessoas vivas, né? Em tom enérgico, os míseros encarregados dos serviços fúnebres entreolharam-se receosos. Mas aqui há 2 mortos, respondeu o interpelado timidamente. Suzana, nesse instante, foi assaltada por um pensamento sinistro. Então, vemos aqui já, Suzana vai estar prestes a enfrentar a primeira provação dela, né, neste assunto. Vamos ver como ela reage. Ela está sendo tentada. Suzana, neste instante, foi assaltada por um pensamento sinistro. E se permitisse que a rival detestada seguisse como cadáver nas miseráveis ambulâncias? Né? E se deixassem que levassem, como se estivesse morta, não é? Não seria um modo prático de se desvencilhar de tão odiada inimiga? A Madalena estava coberta de moscas, sem a mais leve reação. Seu corpo, abrasado pela febre, parecia insensível. Não teria testemunhas do ato trágico do seu negro atentado, mas a ideia do crime lhe repugnou. Então, teve alguma coisa que a impediu. Né? Ela lembra que... vamos lembrar que essa forma de não ter conseguido levar adiante esse pensamento terrível tem também, com certeza, a presença da espiritualidade, porque vamos lembrar que Madalena estava grávida de Alcione, e Alcione tinha que vir ao mundo, em missão. Então, o ato a repugnou, né? Alguma coisa dentro dela, né? Alguém a inspirou a não fazer aquilo. Então, ela passou por essa prova. Não fez o que pensou. Pensou, é verdade, mas resistiu. Lutou contra a tentação dos instintos inferiores e bradou em voz alta, estentórica, como se quisesse afugentar o gênio perverso que pretendia empolgá-la. Para trás, corvos malvados! Não vedes, então, que esta mulher está viva? Essa exprobração foi gritada de maneira tão violenta que os infelizes tremeram, humilhados. Cumpríamos ordens, senhora, aventurou o chefe titubeante. Já que reagis contra nós,
Rua, todos! Bradou Susana, indignada. Esta casa tem dono. Não arredarão daqui uma palha. Se retirarem um objeto, mandarei encerrá-los na Bastilha. Quando ouviram falar no cárcere e diante daquela resistência imprevista, ainda não encontrada em outros lares, onde as famílias pareciam ansiosas por se libertarem dos cadáveres e dos doentes graves, a qualquer preço, os 5 trabalhadores regressaram à via pública, retomando com timidez a lúgubre tarefa. Quer dizer, não era comum, né, alguém reagir como ela reagiu. Pelo contrário, tudo que as pessoas queriam é que levassem os corpos e os doentes. Uma vez só, a filha de Jaque entendeu que não devia ficar inativa. A ideia de que poderia ter afastado Madalena do seu caminho perseguia-a agora horrivelmente. Se a filha de Dom Inácio tivesse morrido, estaria livre para conquistar Cirilo na América. Convenceria o pai de que deveriam partir para a colônia distante e buscaria substituir a rival junto do primo, que não conseguiu esquecer. Experimentando imenso receio das ideias que lhe surgiam no cérebro, com fortes apelos ao crime, refletiu que era preciso encontrar Antero para assentar as providências que a situação exigia. Se o rapaz não tivesse fugido de Paris, estaria, por certo, no cemitério dos inocentes. Era a única explicação que lhe ocorria para justificar sua ausência naquele ambiente de dor infinita. Urgia encontrá-lo. Poderia enviar Pierre ao seu encalço, mas o servo não o conhecia. Deliberou procurá-lo pessoalmente. Ordenando ao rude auxiliar que conservasse de guarda a porta dos Vilamil, de arma em punho, Susana concluiu: não te afastes daqui para coisa alguma. E depois de dar os sinais de Antero como a única pessoa autorizada a transpor aquela porta, tomou a viatura e fustigou o animal a galope, em direção ao cemitério dos inocentes. Então, ela fez uma breve descrição de como seria Antero e que só ele estaria autorizado a entrar, porque morava ali, não é? A prima de Cirilo não se enganava. Logo na portaria encontrou o sobrinho de Dom Inácio, que esperava a vez de ser atendido pelo gordo abade, chegado de poucos instantes. Antero acolheu a jovem com infinita alegria. Era alguém que chegava para compartilhar de seus trabalhos e angústias. Susana contou-lhe o feito terrível da manhã e, observando-lhe a inquietação justa, informou que a porta de entrada estava agora sob a guarda de um servidor fiel. O rapaz relatava as lutas e amarguras experimentadas até que o eclesiástico velhinho amável e bonachão, de rosto marcado pela varíola impiedosa, o chamou para anotar as devidas declarações. Aproximara-se. Muito trabalho, reverendo? Perguntou a moça, desejando amenizar a triste situação. Ah, sim, minha filha, aqui estou a postos há 3 longos dias, sem companheiros que me substituam. Ainda bem que já sofri a pérvida enfermidade que nos tem castigado com tanto rigor. E o abade Montreuil abriu um caderno de notas provisórias. Susana contemplou curiosamente a nominativa das últimas pessoas sepultadas. Entre os mortos da véspera, leu um nome que constituía a seus olhos impressionante coincidência. Madalena Vilar, espanhola, procedente do arrabalde de Santo Honorato, com 20 anos de idade. Então, temos aqui já uma segunda aprovação. Ela está sendo já tentada a fazer alguma coisa porque ela está diante de uma grande coincidência. Então, é assim que nós somos provados. As situações vão surgindo na nossa vida e nós temos que vencê-las, né? Ou não. Muitas das vezes a gente se deixa abater, a gente tropeça, não é? Então, vamos ver aqui como Susana vai reagir com essa coincidência.
Susana não mais ouviu as declarações de Antero ao superintendente do grande estabelecimento funerário, para só pensar nas ideias extravagantes que lhe acudiam o cérebro atormentado. Defender a rival contra os carregadores infames, mas também não queria perder a sua oportunidade em renovar a grande tentativa de suas paixões inferiores. Reagir ao impulso criminoso de incluir a esposa de Cirilo entre os cadáveres destinados à vala comum, e agora estava considerando que, se o plano constituísse uma falta, esta não seria tão grave aos seus olhos. O nome da morta, ali registrado, fortuitamente, sugeria-lhe um rol de projetos nefandos. A rival poderia passar doravante por morta, se Antero de Oviedo aderisse aos seus propósitos, se ele concordasse com as coisas que ela estava maquinando, não é? Bastaria modificar o nome Vilar para Vilamil. Além disso, a seu ver, no quadro da sua paixão mesquinha, a providência seria uma retificação do destino. Jamais poderia amar outro homem a não ser Cirilo Davenport. Chama de amor, não é? O sobrinho de Dom Inácio Vilamil, por sua vez, segundo lhe confessara, jamais se uniria a outra mulher que não fosse Madalena. A ideia a estonteava. O veneno sutil da tentação empolgou-a por completo. Quer dizer, ali ela já estava tomada, não é? Pela possibilidade de resolver a questão ali. Esperou ansiosa que o rapaz terminasse o diálogo com o abade Montreuil e, quando ele se dispunha a regressar, pediu-lhe um minuto de atenção para assunto de grande importância para ambos. O moço atendeu curioso e solícito. Afastando-se alguns passos, até a sombra de velho muro, Susana começou discretamente. Nunca pensei tanto na sua situação como agora. Dona Margarida já não é deste mundo. Seu tio acaba igualmente de partir. E Madalena exige os seus cuidados. Não considera, porventura, as lutas que o esperam? Desde que me confiou seus padecimentos íntimos em troca da minha confiança fraternal, reflito na insatisfação da sua alma generosa. Sim, tudo isso é verdade, confirmou ele num suspiro. Esta situação me impressiona e comove, porque suas aspirações irrealizadas são gêmeas das minhas. Sofro ainda mais porque estou certa de que Cirilo se casou com Madalena mais por um capricho. Meu primo não poderá amá-la nunca, e reconhecendo tudo isso, vejo-o, por outro lado, incapaz de eleger outra mulher. Que pensamento doentio, né? É tão doentio que ela não consegue perceber a verdade, ela só vê o que quer ver. Ela criou uma situação fantasiosa em sua mente e é assim que ela vê as coisas, né? A jovem de Blois ia percebendo o profundo efeito de suas palavras. Ela foi falando e foi notando que conquistou a atenção de Antero. Mostrando-se sumamente reconhecido ao seu cuidado, o sobrinho de Dom Inácio acrescentou: estamos de perfeito acordo. Ela aproveitou a brecha e lançou a grande interrogação. Não será justo retificar tão ávaro destino por nossas próprias mãos? O rapaz, que há 2 dias vinha refletindo no melhor meio de subtrair Madalena ao marido emigrado, embora a luta íntima por se desembaraçar de semelhante sugestão, perguntou atônito: retificar? Mas como? Não será tão difícil, murmurou ofegante a jovem. E passou a expor o plano que lhe acudiu o cérebro apaixonado. Pagariam ao abade Montreuil o trabalho de emendar a grafia do nome da enterrada da véspera. Madalena Vilamil e não Vilamar. Não Vilar. Para todos os efeitos. Identificariam o sepulcro com adornos preciosos antes que eventuais interessados pretendessem descobrir qualquer engano. Em casa, contudo,
Em casa, contudo, tratariam a enferma com desvelado carinho e, logo que melhorasse, notificá-la-iam por carta que ela, Susana, se incumbiria de expedir em Blois, que Cirilo havia perecido em naufrágio antes de chegar às terras americanas. Naturalmente, grande desgosto lhe adviria, mas Antero buscaria distraí-la, levando-a para a Espanha ou mesmo para a colônia sul-americana, onde já tinha parentes. Ela, Susana, compeliria o velho pai a partir e procuraria renovar seus ideais amorosos juntos do homem amado, enquanto ele, Antero, conquistaria a prima, acenando-lhe com risonho por vir. O moço castelhano estava enlevado. Afinal de contas, não era isso mesmo que tentara em vão descobrir? Procurar ardentemente uma fórmula sutil que somente agora lhe parecia, por inspiração de Susana, ali, junto dos sepulcros, onde não havia olhos nem ouvidos humanos capazes de recolher o segredo terrível. Olhar fixo, abstraído de quaisquer outras cogitações, ele experimentava a renovação dos recalcados impulsos. A sugestão dava-lhe a vitória. Sentiria prazer em comunicar a Madalena que o marido se abismara no torvelinho das águas insondáveis. Levá-la-ia à Espanha e de lá, se possível, demandariam a América do Sul, cheia de lendas fantásticas. Daria largas ao espírito aventureiro que palpitava nas veias. A prima, em breve, se escapasse a varíola, teria uma criancinha necessitada de proteção paternal. Dar-lhe-ia essa proteção. E aos seus olhos afigurava-se incrível que Madalena lhe repelisse a afeição em tão duras circunstâncias. A filha de Jacques acompanhava-lhe a expressão fisionômica, visivelmente satisfeita. Então ela começou a perceber que ele estava ali imaginando as situações possíveis que adviriam depois de tomadas essas decisões. E aí ficou satisfeito porque percebeu que ele estava gostando. Como a despertar de um sonho, o moço acentuou. Magnífica inspiração. Há 2 dias buscava em vão um meio de reconstituir minha tranquilidade. Realizando esse plano, já não serei o mais desgraçado dos homens. Ainda bem, retrucou a jovem em tom de alegria. Mas os detalhes, volveu Antero ansioso. E o servo que te acompanha e lá está à nossa porta? Não te incomodes, esclareceu resoluta. A título de preservar-lhe a saúde, mandarei que me espere no posto de muda, próximo de Paris. Quanto ao resto, é muito fácil para nós ambos. Amanhã mesmo, olha, vamos ver aqui a mente ardilosa de Susana. Né? Ela é ardilosa. Ela pensa em todos os quesitos, em todos os pontos possíveis. Amanhã mesmo, aqui voltarei para providenciar um mausoléu adequado a Dom Inácio e filha. Logo que Madalena melhore, regressarei a Blois, onde cientificarei a meu pai do seu falecimento. Sabendo quanto ele a estima, convirá que te mudes para algum bairro distante ou para Versailles, porque naturalmente desejará visitar-lhe o túmulo e rever a casa onde ela se finou. Um mês depois do meu regresso, escreverei de Blois comunicando-te, bem como a tua prima, o naufrágio de Cirilo e a nossa resolução, minha e de papai, de seguir para a América. Deste modo, a meu ver, tudo ficará bem concluído. Antero mal escondia grande surpresa. A jovem arrazoava, argumentava tão clara e naturalmente que as providências mais se assemelhavam a velho projeto, apenas dependente de oportuna aplicação. De qualquer modo, entretanto, a satisfação do moço espanhol era enorme e intraduzível. Depois, solene juramento de sigilo perpétuo, dirigiram-se ao oratório do abade superintendente, a quem Susana falou nestes termos.
Reverendo Montreux, desejamos um grande obséquio da sua parte. Dizei sem receio, respondeu o interpelado com um benevolente sorriso. Antero parecia hesitante. A jovem prosseguiu. Por nossa infelicidade, perdemos ao mesmo tempo um tio e uma prima, e desejaríamos que seus túmulos ficassem fronteiros, né? Ficassem próximos. Isso não é difícil, retrucou o eclesiástico, mas, como talvez não ignorem, as autoridades religiosas ordenaram a abertura de certa zona do cemitério aos que possam concorrer para as nossas obras pias e com os óbulos mais vultuosos. Assim sendo, poderemos atender ao vosso desejo, mas isso custará mais 50 francos. Lá vinha, né, pedindo um dinheirinho para seguir cumprindo com o que estavam querendo. Pagaremos de bom grado, declarou o sobrinho de Dom Inácio, mais animado. Agora, reverendo, ainda outro favor, acrescentou a filha de Jacques resolutamente. Precisamos ver o local em que foi sepultada Madalena Villamil, nossa prima, na data de ontem. O abade tomou maquinalmente o caderno e perguntou: Madalena Vilar? Há evidente equívoco, interpôs a moça, acompanhando a leitura. O nome da família é Villamil. Rogo-lhe o obséquio de uma corrigenda. O superintendente esboçou um sorriso e explicou. A retificação, porém, custa mais 50 francos. Não vos admireis, filhos, a caridade da igreja assim exige. Então, o velhinho avarento já ganhou mais 50 dinheirinhos, mais 50 francos. Né? Do melhor grado, redarguiu Susana sem vacilação. O abade Montreux retificou o nome, mas Susana ainda não se dava por satisfeita. Agora, disse ela com uma naturalidade, desejo uma certidão ou uma cópia dos registros. O reverendo não teve dificuldade em atender ao novo pedido, depois de exigir mais uma dezena de francos. A prima de Cirilo, não obstante a paisagem fúnebre do momento, não dissimulava a satisfação que lhe ia na alma. Ao retirar-se, depôs das mãos do superintendente surpreso a quantia de 100 escudos, assim dobrando as exigências de sua tabela. Então, ela já tinha dado 100 e deu mais 100. Né? Ele tinha pedido mais algumas dezenas, mas ela deu mais 100. Aqui fazendo, então, o que nós vemos aqui, né? As tentações, né? As provações, ficam nas mãos do nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que está em jogo. Então, nós tomamos as decisões. Ela e Antero tomaram essa decisão. A escolha deles. Responsabilidade deles. Né? Então, uma má escolha, infelizmente. Né? Mas foi a escolha que eles tomaram. O sepulcro destinado ao fidalgo espanhol foi escolhido junto ao presumido túmulo da filha. Consumara-se o passo decisivo para a dolorosa modificação do destino de nossas personagens. Então, essas ações decisivas para o rumo da encarnação de Susana e Antero mexia também, né, com a de outros, né, traziam consequências para os outros envolvidos, para muitas pessoas, né? Então, muitos sofreriam as consequências daquela decisão, daquela escolha que eles fizeram do uso do livre-arbítrio. Né? Com energia incrível, Susana cooperou em todas as providências necessárias ao sepultamento de Dom Inácio, valendo-se de Pierre nesse sentido. Em seguida, mandou que o servo a esperasse no posto de muda, a poucos quilômetros de Paris, e auxiliou Antero até que Madalena convalescesse. Para o sobrinho dos Villamil, essa colaboração foi preciosa, permitindo-lhe reparar a fadiga imensa. Lembrar que ele vinha num cansaço tremendo, né? Já sem os servos, tendo que
cumprir com todas as tarefas domésticas, depois perdeu a ajuda de Madalena, né? Então ficou realmente só, ainda tendo que providenciar tantas coisas. Desejosa de captar-lhe uma simpatia cada vez mais profunda, a jovem irlandesa tudo fez pelas melhoras da enferma, esforços esse que Antero acompanhava com um sorriso de sincero reconhecimento. Ao fim de uma semana, Madalena estava em vias de franca convalescença. A morte do genitor causara-lhe profunda consternação, mas a esperança de reunir-se em breve ao esposo renovava-lhe as energias. Ante suas perguntas afetuosas, né, Susana explicava que o pai não pudera vir a Paris, por ter sido igualmente empestado, mas haveria de fazer, tão logo lhe permitissem as forças restauradas. Então, nós vimos aqui que nessa ajuda, nesses cuidados de Susana para com Madalena, até que ela ficasse, né, em condições de estar realmente melhor, a ponto de tomar consciência da morte do pai, né, de querer reencontrar o marido. Então, a gente vê que essas atitudes de Susana ou eram para aliviar a sua própria consciência, né, de tudo que ela já havia feito com Antero, ou ela era muito vil, né, muito vil, querendo ver o sofrimento de Madalena com a notícia da morte de Cirilo, né? Ela era realmente de uma mente ardilosa, né? Ante suas perguntas, isso eu já li, não é? Ante suas perguntas afetuosas, Susana explicava que o pai não pudera vir a Paris por ter sido igualmente empestado, mas haveria de fazer tão logo lhe permitissem as forças restauradas. E Cirilo? Perguntou logo que voltara a si do estado delirante. Não há em Blois notícias de sua chegada à América? Por enquanto, nada de positivo, esclarecia Susana. Mas, ensaiando a trama do criminoso drama, acentuava de forma cruel. Amigos recentemente chegados do Ulster afirmaram-nos que 2 embarcações do capitão Clinton haviam naufragado no litoral colônia distante. Mas, até agora, temos esperado ansiosamente informes detalhados do sinistro. A pobre senhora considerou muito pálida. Como isso me assusta! Espero em Deus nada haja acontecido de mal, pois já há muitos meses venho entregando Cirilo à proteção da Virgem Santíssima. Também eu, ajuntou a jovem, estou certa de que a providência divina não nos esquecerá. Muita crueldade, né? E segue a história, a narrativa de Emmanuel. Decorrida a semana que assinalara as melhoras promissoras de Madalena Villamil, entre conversações afetuosas no domínio das palavras, Susana Duchesne Davenport regressou ao lar, levando ao pai a notícia das dolorosas ocorrências. O generoso Jacques teve um profundo abalo. Ao saber que os Villamil haviam desaparecido em circunstâncias tão trágicas, sentiu-se inconsolável. Revia ainda na imaginação a resignação silenciosa de Madalena por ocasião da morte de Dona Margarida e lembrava com espanto o modo pelo qual insistira para que ela o acompanhasse a Blois. Tinha a impressão de ouvir as negativas reiteradas de Dom Inácio e sua posição irredutível ao convite afetuoso. Concluía então que certamente interfeririam dos fatos os ascendentes da vontade divina, que lhe não eram dado conhecer ou investigar. Durante um mês, não deixou um só dia de confundir-se, de refugiar-se em dolorosas recordações. E estava, na verdade, exausto. Enfraquecido pela enfermidade cruel, a convalescença parecia prolongar-se indefinidamente pela sua invariável tristeza. A retina dos olhos fatigados desdobrava-se a fila dos alunos mortos.
Muitas crianças de Blois haviam sucumbido, nada obstante a relativa benignidade do mal nos ambientes campesinos. O bondoso educador pensava na reabertura das aulas, grandemente apreensivo. Um dia, a filha se aproximou do seu banco, entre as árvores farfalhantes do parque, e dirigiu-lhe a palavra comovidamente. Papai, tudo tenho feito para que seus sofrimentos sejam atenuados e suas lágrimas menos abundantes. Ah, minha filha, não te incomodes por mim, exclamou em tom de suprema resignação. As lágrimas que menos dilaceram a alma devem ser as que nos caem dos olhos, aliviando o coração. Hoje, porém, noto que o senhor está mais triste, acrescentou afetiva. A resposta do senhor Antero de Oviedo, descrevendo-me os derradeiros sofrimentos de Madalena, muito me comoveu. A pobrezinha deveria ter padecido muito antes de entregar a alma a Deus. De qualquer modo, porém, essa carta veio encerrar o capítulo das minhas preocupações, pois nutria certas dúvidas relativas à criança. Agora, fico sabendo que a primeira flor do matrimônio de Cirilo não chegou a desabrochar. E enquanto ele enxugava uma lágrima, Susana acrescentava. Meu pai, nunca experimentei tanta angústia em França como agora. Em cada canto, tenho a impressão de contemplar fantasmas de amarguras a perseguirem a perseguirem-nos sem tréguas. Não lhe parece razoável a ideia de nos juntarmos aos nossos parentes lá na América? Aqui em Blois desapareceram com a peste devastadora os alunos que mais o compreendiam. Carolina parece não se lembrar mais de nós, e quanto aos laços que prendiam Cirilo a Paris, restam apenas 2 túmulos tristes no cemitério dos inocentes. Jacques Davenport fitou a filha lacrimosa e exclamou, quer dizer, ela conseguiu até chorar. Tens razão, disse ele. Olhou o recinto enorme e silencioso, pareceu escutar atento o sussurro das frondes balouçadas pelo vento e falou. Quando Cirilo partiu, outros eram meus planos, mas agora meu velho parque também está morto. O frio mais doloroso é o da desilusão e da saudade, minha filha. Susana não insistiu. Compreendeu que aquelas palavras equivaliam a compromisso firmado para o futuro. Daí a 2 meses, pai e filha realizavam uma romaria ao túmulo de Madalena. Providenciaram para que fossem as sepulturas assinaladas por lousas preciosas. Sobre a de Dom Inácio, professor de Blois mandou colocar uma cruz, mas identificando a campa onde supunha descansar aquela a quem amara como filha, elegeu para ornamentá-la formosa figura de anjo, trazendo na destra um róseo coração atravessado por um punhal, ignorando a extensão do grandioso símbolo. Também mandaram gravar epitáfios de saudade e fé, em frases afetuosas. Jacques fez ainda questão de visitar a casa de Santo Honorato, onde se haviam desenrolado os lutuosos acontecimentos. Então, Susana realmente conhecia o pai, não é? Porque ela avisou Antero que saísse, porque ele com certeza iria querer ir até lá. Encontrando-a fechada, indagou da vizinhança relativamente aos criados, uma vez que Antero de Oviedo, na missiva que lhe enviara para Blois, datada de Versalhes, participava da decisão de regressar à Espanha dentro de poucos dias. Fabiana havia falecido, lembram, né? Fabiana, a primeira serva, né, a adoecer. A Fabiana havia falecido, mas a outra serva e o lacaio haviam conseguido escapar à morte. O professor também procurou visitá-los na residência de Santa Genoveva, onde trabalhavam, sendo que ambos se diziam informados por Antero do falecimento da jovem senhora e do velho patrão, cuja perda recordavam chorosos. Em Paris, após o regresso de Susana para Blois, a situação continuou muito mais triste e estranha para Madalena, incapaz de avaliar toda a trama dolorosa
que lhe negrejava o destino. Seu estado geral melhorou. No entanto, segundo previra o padre Bourget, os pés lhe ficaram inertes, quase paralíticos. Enquanto se mantinha imóvel, as dores se atreguavam, mas se tentasse erguer-se e andar, logo reapareciam as sensações estranhas, forçando-o a sentar-se no leito. O primo, porém, desfazia-se em atenções e desvelos. Tão logo voltou Susana à casa paterna, ele providenciou a mudança para Versalhes, como assentimento da enferma. Ela mesma, ansiosa por outro ambiente, crente de que isso lhe atenuaria o mal-estar orgânico. O sobrinho de Dom Inácio ainda notificou as relações mais íntimas dos Villamil, como, por exemplo, as famílias de Colette e Cecília, lembra as amigas, né? Colette e Cecília, o passamento do velho fidalgo e da filha, acrescentando informações sobre a situação dos respectivos túmulos no cemitério dos Inocentes. Então, ele ainda informou as amigas de Madalena, né? Do falecimento de Dom Inácio e da própria Madalena. Aos vizinhos fez constar os mesmos informes com mensagens verbais aos velhos servos, caso escapassem dos martírios da Rua do Forno. Asseguradas todas as providências de conformidade com a sua Asseguradas todas as providências de conformidade com a sua argúcia psicológica, tratou da mudança para Versailles, efetuando-lhe a alta noite e valendo-se da confusão ainda reinante no bairro desorganizado pelas consequências da epidemia devastadora. Ao raiar de um lindo dia, Antero chegou com a convalescente à pequena cidade da corte, onde se instalou numa casa confortável aos arredores. A necessidade de uma serviçal de confiança era o que mais se impunha. Um amigo indicou-lhe uma órfã castelhana, de nome Dolores, que havia perdido a mãe, única pessoa da família que lhe restava na vida, entre os mortos de Vincennes. Vincennes é uma cidade, né, ao norte da França. A pobre criatura fora apanhada assim morta na estrada de Évreux, quando tentava fugir dos tristes quadros parisienses. Estava quase restabelecida e podia prestar ótimos serviços. O sobrinho de Dom Inácio procurou-a e, de fato, encontrou nessa jovem de 20 anos, de tez amorenada, pois descendia de pai outrora escravo, uma companheira abnegada para Madalena, que a recebeu de braços abertos num verdadeiro transporte de consolação e de alegria. Sobre o guante, né, sobre a mão de ferro, né, no sentido figurado, né, sobre a mão de ferro das provações que a sitiavam, a esposa de Cirilo não conseguia dissimular a estranheza que lhe causava a falta de notícias do professor de Blois. Ela estava estranhando não vir notícias de lá. Debalde, em vão, escrevera-lhe 2 longas cartas, mal podendo imaginar que haviam de ser consumidas pelo primo, encarregado de as expedir, e se assim se mantinha de coração pressago, quer dizer, com coração com maus pressentimentos, né? Então, o primo, é óbvio, né? Antero, ela recebia, ia despachar as cartas, mas dava sumiço, acabava com elas, rasgava, queimava, sabe-se lá o quê. Ao fim de algum tempo, nasceu-lhe a filhinha, sob assistência carinhosa de Dolores, que se revelou irmã dedicada e fiel nas mínimas circunstâncias. Então, nós vemos aqui Dolores como uma ação divina, colocada na vida de Madalena, né? E é muito bonito ver isso, né? Que eles provêm mesmo. Ela não ia ficar em desamparo. O advento encheu a casa de brando conforto, e Madalena, guardando a recém-nascida nos braços com infinito carinho, chamou-lhe Alcione pela primeira vez. Longa missiva foi escrita já que entregue ao primo, mas este, que a reduziria a cinzas, né? Então ele as queimava, né? Instantes depois, já se encontrava sumamente preocupado com a demora da mensagem de Blois,
anunciando o suposto desaparecimento de Cirilo, né? A carta de Susana que não chegava. Né? Somente um mês depois do nascimento da menina, vejamos então que Alcine nasceu sem qualquer sequela. Né? Poderia ter sequelas por causa da doença, por causa da varíola, né? Mas não. Era realmente a missão, né? O papel de Alcine era muito importante. Somente um mês depois do nascimento da menina, chegava a Versailles longa carta de Susana, participando, em nome de Jacques, o suposto falecimento de Cirilo Davenport. A missiva desdobrava-se em considerações dolorosas, ao mesmo tempo em que procurava confortar a viúva na sua grande dor. A jovem comunicava igualmente que havia resolvido mudar-se para a Irlanda, onde o pai desejava juntar-se a alguns parentes e lá esperar o seu termo de vida. Prometia escrever-lhe futuramente, dando informes mais minuciosos da nova situação. Uma carta repleta de mentiras. Né? Antero, fingidamente comovido, leu a carta à pobre moça, que não desejava outra coisa senão morrer, ali mesmo, na imensidade da sua desdita, né, da sua desventura. Quase paralítica, Madalena Villamil era obrigada a chorar diante do primo e de Dolores, que em vão procuravam consolá-la. Sentia só e desamparada no mundo. Cirilo era a sua derradeira esperança na terra. Coração sufocado de angústia, rememorou a infância, a primeira juventude, cheia de cuidados por sua mãe, e lembrou a figura do mendigo de Granada. Lembra do mendigo que disse que ela teria sérios problemas na vida, né? Desventuras, né? Que lhe predissera de sabores e amarguras no porvir. Estava doente. Aquele mendigo que o pai, inclusive, mandou prender, né, por ter dito essas coisas a ela. Estava doente, sem o arrimo afetuoso de ninguém. Sentia-se a mais desditosa das criaturas. Debalde, em vão, a nova serva rodeou-se de gentilezas carinhosas. À noite, Antero aproximou-se fundamente sensibilizado e falou-lhe com brandura. Madalena, nem tudo está perdido. Nada mais me resta, murmurou entre lágrimas. Tenho lutado corajosamente contra a adversidade, mas agora... O primo sentou-se ao seu lado e continuou. És moça, e Deus não te negará saúde para reconquistares a felicidade que parece destruída. Poderás contar comigo em todas as circunstâncias. Também sou um homem e não me faltam energias para vencer nas lutas mais ásperas. A prima contemplou através do seu véu de pranto para verificar a diferença de expressão magnética daquelas palavras em confronto com as vivas recordações do esposo. Cirilo também lhe falava assim, nas horas tristes, mas seus gestos e mesmo a entonação da voz eram profundamente diversos, profundamente diferentes. Num instante, compreendeu até onde Antero desejava chegar, reconhecendo que poderia estimá-lo como um irmão. Jamais, porém, poderia aceitar-lhe o velho sonho conjugal de outros tempos. E Antero não teve sequer a sensibilidade de dar tempo a ela, de viver esse momento de luto. Ela recém acabou de saber que o marido morreu no naufrágio. E ele já não quer perder tempo, já vem se oferecendo, né? E ela percebeu. Não duvido da sua amizade valiosa, esclareceu a suposta viúva com delicadeza fraternal. Mas a morte de Cirilo deixa-me aniquilada para sempre. Mas tens uma filha, exigir teus desvelos, advertiu algo enciumado, apelando para os seus sentimentos de mãe. Madalena tomou Alcíone ao colo, como a buscar o derradeiro motivo do seu apego ao mundo, enquanto o rapaz continuou. Não te deixes abater por impressões transitórias. A luz volta do céu diariamente, a alegria se renova sempre.
A aventura tornará depois dos dias amargosos de adaptação aos novos hábitos. Tenho pensado nas muitas dores que nos provaram na França e também estou ansioso por mudar de vida. Dize uma palavra e levar-te-ei aonde quiseres. Não desejaria ir à nossa Espanha muito amada? Se te prover, tornaremos a Granada, a fim de recordar nossa infância feliz e descuidosa. Veremos de novo o céu da pátria e Alcione crescerá à sombra de nosso afeto. A tais palavras comovedoras, Madalena quis dizer que desejava ir para Blois imediatamente, a fim de ajoelhar-se aos pés de Jacques, implorando-lhe a não abandonasse com a criancinha. Suplicar-lhe-ia que a levasse consigo para a Irlanda, depois de confiar-lhe suas grandes mágoas. Poderia, então, esperar tranquilamente a morte, confiando-lhe Alcione como sua própria filha. No entanto, lembrou que o educador e Susana haviam sido muito reservados na sua mensagem dolorosa. Ambos deviam conhecer a enormidade de sua angústia, os apuros em que se via e, nada obstante, não lhe haviam mandado sequer um convite para acompanhá-los na Irlanda. Não seria justo perturbá-los. Além disso, guardava nítidas as reminiscências da fase difícil enfrentada por ocasião da longa moléstia de sua mãe. Possivelmente, o tio de Cirilo havia de colher-lhe as súplicas com a sua bondade inata, mas ponderou que Susana talvez lhe respondesse como a senhora de Saint-Médard, uma daquelas mulheres que não deu ajuda, não estendeu a mão que ela foi buscar, né, sob recomendação de Dona Margarida. Né? Então, como a senhora de Saint-Médard, depois de muito refletir, voltou a dizer: compreendo que minha filha necessita da minha assistência constante e que não devo desanimar, mas a verdade é que me sinto desorientada e doente. Como encarar a possibilidade de mudanças se nem posso me locomover? E para que servem os carros? Disse ele enternecido. Poderemos partir quando quiseres. Alcione terá minha afeição paternal, e quando te restabeleceres, hás de reconhecer que a aventura tem modalidades infinitas. Madalena concentrou-se um instante e declarou: de nada valem as mudanças quando padecemos de males incuráveis, mas se fosse possível, partiria para Connecticut, a fim de colher as derradeiras notícias de Cirilo. A carta de Blois conta que o naufrágio ocorreu nas costas da colônia. Quem sabe se foram salvos alguns náufragos? A família Davenport compunha-se de várias pessoas. Minha sogra parecia uma criatura virtuosa e santa. É bem possível que lá esteja e me receba com carinho. É verdade que não me conhecem, mas tenho as cartas afetuosas que me escreveram de Belfast. Elas me identificariam. Assim discorrendo, tinha os olhos brilhantes nessas evocações. Quem sabe os sobreviventes foram recolhidos por mãos piedosas, prosseguia mais animada. Talvez ainda encontre o túmulo de Cirilo para cobri-lo de flores. Antero, que a ouvia atencioso, obtemperou. De pronto, não podemos cogitar de viagem tão longa, mas podemos regressar à Espanha e lá tentá-la a qualquer tempo. Não faltam por lá embarcações seguras e confortáveis. Rogarei a Deus que nos conceda essa graça. E eu não descansarei enquanto não tiveres essa alegria, concluiu o rapaz, revelando extrema dedicação. E nós faremos aqui a nossa pausa do estudo e daremos prosseguimento em nosso próximo encontro. Vamos orar? Jesus, nosso mestre amado, agradecemos a oportunidade de estudo e, através da narrativa, seguimos percebendo o valor, a importância de nossas escolhas.
a importância de usarmos o livre-arbítrio de forma adequada, de forma bem pensada. Que as personagens nos tragam, Senhor, as lições que advirão dessas suas escolhas tão danosas. E pedimos que seja conosco, Senhor, nestes dias que nos separam de nosso próximo encontro de estudo. Se conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, aqui encerramos o estudo de hoje, com muito a refletir, não é? Podemos retomar as páginas, dar uma relida em alguns trechos e ver a importância de levarmos nossas escolhas com muita cautela, com muita assertividade. Então, que sejamos aqui na próxima semana para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Que a paz do Senhor esteja conosco. Até lá.